Bolsonaro vai ser preso ou não vai? Eu acho que já devia ter sido preso, já estou com dúvida se ele será, mas já tem elementos para que ele tivesse sido preso, e o fato dele já não ter sido preso me colocou em dúvida se politicamente, não é com questão jurídica, juridicamente ele já devia ter sido preso. Né? Ele devia ter sido preso quando ele atenta contra a estrutura do Estado de Direito, a democracia, né? E continua aí para poder operar. Inclusive porque essa situação dele com o Cid, você imagina, na situação dele com o Cid, o que houve foi publicamente a gente vendo, uma troca de sinais entre um e outro. Entendeu? Agora, eu acho que a coisa já baixou o volume, acho que pode ser que isso não vai dar prisão assim tão cedo. Pode ser que vai sofrer uma penalização lá no final. Mas o que ele fez foi muito grave. Ele perdeu uma eleição e tentou resolver a eleição no golpe de força. Eu vi um comentário que eu concordo. Não se precipitar em prender para que se consiga provas robustas para que não tenha o mínimo risco de serem derrubadas. Ter provas frágeis, entendeu? Não sei se isso é... Eu acho que a gente já sabia de tudo isso, os elementos já indicavam tudo isso. Assim, mas você quer o quê? O negócio é a prova, não, né? Mas como é que o operador do sujeito é o ajudante de ordem dele e ele não sabia? Aí a gente fica naquela coisa assim, o Bolsonaro é um idiota. Mas o João de Ordem já falou, né? Olha, é subordinado. Esse advogado novo que ele arrumou, então, ele já falou, olha, é subordinado. Não, mas ninguém precisava dizer isso, o ajudante de ordem é subordinado. Entendeu? Eu não preciso de declaração de que o ajudante de ordens é subordinado. Ele é subordinado porque é subordinado. Senão ele não seria ajudante de ordens. Não é presidente. Entendeu? A prova que se quer uma prova assim, dele mandando, determinando para dar o golpe. Falando, tá escrito aqui, assinando com o dedão. O dedão. Isso não foi necessário lá na ação do mensalão. Houve reconhecimento de que toda a estrutura indicava que havia uma cadeia de ordem de cima a baixo. Então, para Bolsonaro, tem que pegar uma declaração dele de que ele cometeu o crime. Por causa da questão militar, eu acho que sempre esbarra isso aí. Porque pode ser medo de... Eu costumo falar o seguinte, André. Os militares vão querer se envolver mais ainda nessa... Desde o primeiro dia do mandato do desgoverno Bolsonaro... Qual é o nome? Do desgoverno Bolsonaro... Eu falo que a culpa parte de tudo são dos militares, das Forças Armadas, especificamente falando. Por quê? A partir do momento que a primeira cagada que o Bolsonaro fez, que ele correu para debaixo das pernas dos generais, se os generais tivessem chutado a bunda dele e falado assim, meu amigo, se você ser político, vai fazer política, vai governar, vem pra cá não. Ele tinha tido postura diferente. Não é uma postura de homem, não. Né? Postura diferente. Mas não, toda vez que ele fazia uma merda... Alguém passava a mão na cabeça dele. Então, na primeira que ele fez, que ele correu para debaixo das pernas dos generais, em vez de ter deixado ele ali no quentinho dos bagos deles, tirado ele de lá, vai fazer política. O problema é que a ditadura... Para ele próprio, Bolsonaro teria sido diferente. O problema é que a ditadura militar de 64 a 84 acabou com os militares legalistas. Você não tem mais um general com a capacidade do general Lott, que garantiu a posse de Juscelino, né? Então, assim, o que virou que... foi ministro do Bolsonaro que saiu fora. Mas não é um legalista porque foi ministro do Bolsonaro, senão nem seria. Nem teria se metido nesse negócio, porque os militares, depois de 84, deveriam ficar na função que é própria deles, quando estão na ativa, que é a defesa do interesse público do país e da defesa contra o inimigo externo. Os caras quiseram vir para a política, para fazer política como se fez política durante a ditadura. O negócio é proibido, né? General militar da ativa... Que está na ativa não deve fazer esse tipo de política partidária. Obviamente, ninguém vai... Não tem como impedir que alguém faça política numa sociedade política. Mas a política partidária não pode ser feita com o cara na ativa. Então, veja só.
E eu não estou dizendo nisso que militar não deve fazer política. Os policiais vão votar, né? Mas quando o sujeito entra na atividade partidária, ele precisa se desvincular da estrutura militar. Agora, a gente não tem mais esse militar legalista, esse militar que defende a Constituição. A defesa da Constituição virou um discurso vazio, porque defender a Constituição para eles era dar um golpe. Dar um golpe para defender a Constituição. Né? Eles disseram que o artigo 142 dava a eles a possibilidade de ser o poder moderador da democracia. Não, eles estão submetidos às autoridades civis. Agora, isso é verdade, do ponto de vista real? É isso que é o nosso problema. Para que isso aconteça, é preciso ter uma geração de militares comprometidos com a Constituição. Nós tivemos isso antes do golpe de 64. Possivelmente, as primeiras vítimas do golpe de 64 foram os militares legalistas. Aí ficou uma corja de assassinos que mataram talvez até gente de dentro das próprias Forças Armadas para garantir interesses internacionais. Porque o golpe teve apoio americano e, obviamente, depois os governos militares deram resposta a esses interesses americanos. Tem gente que diz que em determinado momento há um processo desenvolvimentista, mas é sempre um processo extremamente atrelado ao fim e ao cabo ao interesse americano. Ainda não conseguiram me convencer de que existiam militares nacionalistas de verdade e que queriam o desenvolvimento do Brasil para longe da influência americana. Da outra vez que você esteve aqui, você falou que não era um golpe, era a tentativa de um golpe, a construção de um golpe que antes do golpe de 64 teve a tentativa de 61 e consolidou em 64. Você ainda continua achando isso? De que o quê? Que ainda nós estamos em um processo de construção de um golpe ou acabou? Você acha que isso a gente só vai poder falar daqui a 20 anos, entendeu? A gente, no fogo daqui, só para lembrar o que é. Você lembra? Eu digo o seguinte, 8 de janeiro não foi uma tentativa, é o golpe em curso. Eu acho que nós estamos ainda sob... Exatamente por isso não se pode prender um Bolsonaro, porque tem um golpe em curso. Ele é mais forte, menos forte, você tem mais estabilidade no governo, menos estabilidade, mas os golpes, eles são... Você imagina, assim, em 61, quando o Lott garante a posse, a gente dissesse assim, teve uma tentativa de golpe, mas ela passou. Em 64, o golpe voltou, entendeu? De 61 a 64, a gente teve estabilidade? Não. Teve desenvolvimento, mas não é. Tanto que logo que acabou o golpe de 64, as primeiras vítimas foram o João Goulart, o Juscelino, foram vítimas desse processo aí. Há uma história que diz que eles foram vítimas de uma perseguição, de uma operação, inclusive que tinha âmbito aí na América do Sul toda. Mas eu acho que hoje, que aí teve na América do Sul, aí Argentina, Chile, várias na América Central também, mas Paraguai. Eu acho que hoje eu não consigo enxergar isso no mundo. Tudo bem que eu não consegui imaginar aquela guerra na Ucrânia e tal. Está acontecendo um movimento na África, que eu não sei dizer exatamente para que lado ele vai, mas uma série de processos de tomada de poder por uma via não institucional. Está acontecendo.